Olá para todos, tudo bem? Bem, Luiz Henrique Pereira Alves aqui, professor de Anatomia da Faculdade Futuro. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do sistema ventricular encefálico. O que é isso? Se a gente observar tanto aqui no modelo, nesse hemiencéfalo, a gente observa que o nosso encéfalo, ele não é maciço, ele tem cavidades. Observem aqui, por exemplo, ó. Aqui, por exemplo, essa aqui é uma representação de cavidade. Nessa peça aqui, ó, abaixo aqui do corpo caloso, ó, cavidade. Quer dizer, ele não é maciço, ele tem estruturas, regiões de extrema importância que têm origem da luz do tubo neural, que no desenvolvimento embrionário e também na neurulação, na formação de toda a estrutura do sistema nervoso central, essa luz do tubo neural, na medula espinal deixa um resquício, que é o canal central da medula. Só que no encéfalo forma o sistema ventricular encefálico. A gente faz referência a essas estruturas por ventrículos. Ventrículos encefálicos, cerebrais não. Se você falar cerebrais, exclusivamente estariam no cérebro. E o encéfalo é o conjunto inteiro e a gente tem ventrículos localizados, tem um ventrículo localizado na região entre o tronco cefálico e o cerebelo. Então essas cavidades, os ventrículos, ficam localizados aonde? Bem, inicialmente são 4 ventrículos, são 2 ventrículos laterais, um terceiro ventrículo e um quarto ventrículo, eles são nomeados assim. Esses 2 ventrículos laterais, o primeiro e o segundo, eles ficam localizados no telencéfalo. Então aqui, exatamente aqui, ó. Então eles ficam localizados aqui, na região mais central, abaixo do corpo caloso, Aqui tem uma parte aqui dele também, e aqui uma grande parte dele, nesse esqueminha aqui, desse modelo. Então são 2 ventrículos laterais, um terceiro ventrículo localizado aqui no diencéfalo, ele fica localizado também no cérebro, só que numa parte mais interna e ele é menor, ele é ladeado pelas estruturas derivadas do diencéfalo, o tálamo, o hipotálamo, que é o seu soalho, e o quarto ventrículo localizado entre o cerebelo e o tronco encefálico. Fica localizado exatamente aqui, o quarto ventrículo. Esses ventrículos, eles possuem comunicação e eles têm uma função importante. Dentro dele, existem estruturas que são os plexos coroides que produzem o líquor, o líquido cefalorraquidiano, também referenciado como LCR. Ele é produzido tanto nos ventrículos laterais, quanto no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo. Ele vai circular entre os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo. Não existe circulação licórica entre os ventrículos laterais. Os ventrículos laterais são separados por uma estrutura chamada de septo pelúcido. A gente consegue observar que esse aqui é um ventrículo lateral de um lado, aqui do outro, possivelmente com tecido ali, com plexo coroide ainda, e no plano de corte aqui pegou uma parte do fórnix, mas vejam que mesmo assim, eles são separados, o ventrículo lateral, direito e esquerdo, são separados, principalmente pela essa estrutura do septo pelúcido. Então não existe comunicação entre os ventrículos laterais. A comunicação ocorre entre o ventrículo lateral e o de cada lado, obviamente, e o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, o líquor passa por um aqueduto. Aqui a gente consegue ver perfeitamente o aqueduto. A gente chama esse aqueduto de aqueduto mesencefálico ou aqueduto de Silvius. Alguns autores, artigos, até livros trazem esse nome errado, chamam de aqueduto cerebral. Não está certo, porque aqui não faz parte do cérebro, O cérebro é uma estrutura mais superior, aqui já está no mesencéfalo. Então, mesencéfalo não pertence ao cérebro, pertence ao encéfalo. O mais correto é chamá-lo de aqueduto mesencefálico ou aqueduto de Silvius. E aí chegamos ao quarto ventrículo. Percebam então que existe produção de líquor em todos os ventrículos, é adicionado cada vez mais líquor, e esse líquor existe para quê? A necessidade dele ser produzido, tem uma razão de ser, ele tem que cumprir o seu papel. O papel dele é passar para fora do sistema ventricular, para o espaço subaracnoide, que envolve todo o encéfalo e medula espinal, para garantir o quê? Proteção, contra, juntamente com toda a estrutura meníngea que vai proteger o encéfalo e medula contra choques, pancadas, atritos e tal. Ele vai fazer essa proteção mecânica, vamos dizer assim,
contra quedas da própria altura, choques, pancadas que você dê com o seu crânio acidentalmente, né? Ou infelizmente através de algum ato violento, por exemplo, né? O líquor ele vai meio que justamente amortecer esse impacto com essa energia que pode provocar lesões, né? Então o líquor é produzido dentro do encéfalo e passa para fora, e aí sim deixando o quarto ventrículo por três aberturas, duas laterais e uma medial, né? As duas laterais denominadas também como por recessos, né? Recessos laterais de luz, que é o recesso medial de Magendie. Então esses recessos, essas terminações fazem com que o líquor saia do sistema ventricular e passe sim para todo o espaço subaracnoide. Tem esse nome por causa de acontecer abaixo da meninge aracnoide, e depois ele é drenado por estruturas denominadas granulações do aracnoide, que vão drenar para velocidades aracnoides e jogá-lo no sistema venoso, né, nos seios da dura mater, e depois drenar para o sistema venoso. Interessante que o líquor ele vem do sangue, ele lá no plexo coroide, como eu falei no início, ocorre uma filtração do líquor a partir do plasma sanguíneo, e ele retorna para o sistema venoso através de granulações da aracnoide e estruturas especializadas na drenagem, né, as granulações e as velocidades aracnoides. Uma coisa importante também é que existem dois ventrículos laterais, né? Eles não são nomeados primeiro e segundo. Os principais autores, eles trazem a informação de que, se você tiver que dizer qual é o primeiro ventrículo, seria o esquerdo, né? Por causa da dominância para a fala que a gente tem no nosso hemisfério cerebral esquerdo. Mas o mais correto é a gente fazer referência aos ventrículos laterais como os dois ventrículos laterais, e aí o restante do sistema ventricular, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. A comunicação interventricular lateral não existe, ela se dá com o terceiro ventrículo através do forame interventricular, forame de Monro também, denominado assim, do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo através do aqueduto mesencefálico de Sylvius, e do quarto ventrículo através dos três recessos, essas aberturas para o sistema do sistema subaracnoidal, e aí sim o líquor cumprindo seu papel de proteção do sistema nervoso central, tanto no encéfalo quanto na medula espinal. Um forte abraço para todos. E aí, gente, gostaram do vídeo? Tem interesse por neuroanatomia? Então aí, ó, aqui na descrição desse vídeo tem um formulário aí, preenche aí pra gente conhecer você melhor. E aí, quem sabe no futuro a gente vai estar apresentando uma proposta interessante aí de trabalho para aprofundar esse tema tão interessante. Um forte abraço aí, obrigado, hein, gente?